Bom dia, meus irmãos. E quem estiver ouvindo aí do outro lado dali. Graça e paz. Esse dia, um dia desse aí. Tô escutando você falando, viu? Tô escutando tudo conversando aí com o Toninho. Captei a mensagem. Eu, um dia conversando com a senhorinha que tá ali, ó, toda sorridente. Neidinha, é tu, Neidinha, que eu tô falando. Levanta a mão aí, Neide. Ficou com vergonha, ficou tímida. Pensou? Neidinha, tá passando ali o slide? Já tá passando? Tá? Era. Neide me deu o tema dessa mensagem hoje. Foi tu. O Espírito Santo me conduz o Espírito Santo nos conduz no que a gente vai dizer, mas às vezes a gente inspira em alguma coisa. Neide me inspirou a dar o título dessa mensagem. Encontre a felicidade, a decisão é sua. Eu vou contar a história por que ela falou isso. Se eu tiver errado, depois você me corrige, viu, Neide? Neide está lá na ponta de ônibus, esperando o ônibus que faz o trajeto CDU Boa Viagem. Demora aqui só. Quem pega ônibus sabe que demora. Aí tem lá uma senhorinha no ponto de ônibus com ela. E a senhorinha pergunta para a Neide, comenta, tá demorando demais, né, esse ônibus? E Neide, é assim mesmo, faz parte. Ela, acho que vou esperar não, vou pegar um táxi, ou então um Uber. E pergunta para a Neide, Neide, onde que tem aqui um ponto de táxi? A Neidinha vai lá, ali acolá. A senhorinha vira para ela, eu vou lá pegar, e vira para ela e fala assim, tu quer ir comigo? Olha. Tu quer ir comigo? Neide pensa assim, Neide decide ir. Toma a decisão de ir com a senhorinha. Exatamente, ela estava indo para o hospital português para visitar a irmã Hilda, que estava lá internadinha, passando umas férias lá de uns dias. Não foi? Deu para descansar um pouquinho, não foi? O povo espetou a senhora um pouco lá também. Foi. Mas no final das contas, Neide vira para ela e fala, eu vou contigo. Ela vai as duas caminhando para o lugar para pegar o táxi, passa um táxi, elas pegam. As duas. Neide já muito feliz, né? Porque já tinha arrumado uma carona, de grátis, 0800. E ela ficou pensando assim, que mulherzinha abençoada, né? Aí Neidinha vai e pergunta para ela, senhorinha, e Neide já pensando assim, eu vou agradecer essa senhora, vou orar por ela agora, por uns tempos. Como é que é o nome da senhora? Pergunta Neide. A senhorinha vira para ela e fala, felicidade. Felicidade. Felicidade? Neide, felicidade? É apelido? Não, de registro. Tá lá no meu registro. Felicidade. Foi assim que Neide encontrou a felicidade. Um acaso, tomou uma decisão. Hoje nós vamos falar aqui sobre felicidade. Felicidade. Tá passando não. Ah, você passa? Eu vou passar aí. Tá, beleza. Meus irmãos, é assim. Felicidade tem... Então posso tirar isso daqui? Posso tirar daqui? Você vai passando aí para mim? Tá. Felicidade tem inúmeros significados. Porque vai depender de cada pessoa, porque felicidade tem a ver com a nossa individualidade. As pessoas podem ter a mesma coisa e uma ser feliz, outra não. Porque depende da nossa individualidade. Mas é um consenso, tem uma coisa que é consenso. Todo mundo sabe que para você estar feliz, você precisa ter bem-estar. É impossível a gente falar que estou feliz sem bem-estar. Irmã Júlia está ali também. Deus te abençoe, querida. Bom senso. Consenso. Para ser feliz é preciso ter bem-estar. Então, os estudiosos falam que tem 5 fatores que provocam bem-estar na gente. O primeiro é bem-estar físico.
Significa dizer que quem está doente é infeliz? Não, mas a gente tem que procurar ter saúde, porque isso estou falando de bem-estar. A gente quando está doente, a gente não fica meio assim, meio brocochô? Bem-estar emocional. Nós precisamos ter gestão das nossas emoções. Você pode estar bombado na academia, mas ser um raquítico emocionalmente, não pode? E tem muita gente assim, é o que mais tem no mundo, gente bombada, mas lá por dentro, fraco igual uns pinguins. Bem-estar intelectual. Nós precisamos fortalecer nossos conhecimentos todo dia. Os que a gente tem precisa ser fortalecido, a gente precisa buscar novos conhecimentos. Isso é bem-estar. Quem para no tempo, não busca conhecimento, não tem bem-estar. Porque você fica congelado. Bem-estar relacional. Tereza, é assim. Relacionamentos saudáveis faz a gente ter bem-estar. Então, vaze de gente que não está com nada. Gente que não presta, você deixa para lá. Você dá mal, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Entendeu? Relacionamentos saudáveis traz bem-estar. Então, procure relacionar com quem presta. Gente boa, que acrescenta na vida da gente. Quem não acrescenta, você faz de conta que não existe. Mal você cumprimenta, abençoa e ponto final. Porque faz parte do bem-estar relacional, relacionamentos saudáveis. Mas tem o mais importante. Bem-estar espiritual. Aí é complicado. Você pode ter tudo isso aqui. Mas se você tiver conflito com suas crenças, o que você acredita não é o que está lá dentro de você, você tem dúvidas. Eu estava conversando com um colega meu e falou comigo assim, presbiteriano, só tem uma coisa que eu discordo na doutrina dos presbiterianos, é a predestinação. Eu falei, e como é que você está lá dentro da presbiteriana que considera a predestinação um dogma? Então essa pessoa não pode ser feliz, porque ela está dentro de um processo de comunhão de fé que conflita 5 fatores. O ser humano toda a vida buscou felicidade. Toda a vida. Então a felicidade virou um assunto muito importante. Deixou de ser assunto de interesse só nosso para ser um assunto de interesse público mundial. Aí a ONU criou um indicador. Chama FIB. Felicidade Interna Bruta. Não tem o PIB, Flávio? Produto Interno Bruto? A riqueza de um país? Isso foi criado lá no Butão, paísinho desse tamanho da Ásia Meridional. Eles consideram há 3 pilares para o país ser feliz: economia, bem-estar, social e meio ambiente. Aí a ONU criou 6 indicadores. Presta atenção nos indicadores, para a gente falar assim, como é que o nosso Brasil está, irmão Antônio? Primeiro indicador, apoio social. Um país que não apoia a sua população socialmente não pode ser feliz. É o que está acontecendo hoje nas ditaduras. As desgraças das ditaduras que tem no mundo. É desgraça. O povo é infeliz, o povo come rato, come cachorro, come animal de zoológico. É desgraça. Renda per capita. Não adianta nada o país ser super rico. Eu morei num país riquíssimo, produzia diamante e petróleo. Você sabia, irmão Antônio, que a Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo? E como é que eu vivo o povo lá? Percebeu? Eu vivia em Angola. Em Angola, a renda per capita era desse tamanhozinho, mas os donos do país eram milionários. A renda per capita tem que ser distribuída. Saúde é ruim. A gente, segundo a FIPE, uma população que não tem saúde complica, vai ser infeliz. Liberdade. Aí, irmão Antônio, a coisa complicou para nós. Hoje, no Brasil, você não pode estar nem um pio, porque nós estamos vivendo literalmente uma ditadura. Pior! Porque eu sei o que é ditadura, que eu vivi num país que tem ditadura. Aqui é pior. E quando o irmão Antônio falou, eu já visitei 32 países no mundo, às vezes eu trabalho, às vezes passeando. Eu tinha orgulho também, igual o senhor falou, de falar para as pessoas, e as pessoas tinham orgulho de me ouvir. Brasil, a gente fala o que quer. Se sobe aqui no púlpito, você fala o que você bem quiser. Tem que falar! Assustou, irmã Marli? Tem que falar! Porque cristianismo não é coisa de covarde. E o Paulo Garcia está preocupado com isso, que eles estão querendo prender ele. Ele fala: cristianismo é para não é para covardes. Se você é covarde, não fala que você é cristão, não. Ele tem que pagar o preço.
liberdade, mas o país também precisa de generosidade. Um país que é egoísta, não tem generosidade, é um país infeliz. Se dane, você viu uma pessoa no Sinai, é problema dele, eu não sou dono do Brasil. País infeliz. Ausência de corrupção, aí lascou. Só a graça de Jesus. Porque todo dia esses cretinos. Sabe o que é cretino, irmão Antônio? É pouco para eles, porque cretino é uma coisa que está na média, mas estão muito abaixo da média, esses cretinos. A ausência de corrupção. Do dia 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade. E a ONU divulga um ranking da felicidade. 10 primeiros países mais felizes do mundo. Põe para mim. Primeiro país mais feliz do mundo chama Finlândia. O segundo é a Dinamarca. O terceiro é a Islândia. Quarto, Israel. Quinto, Suécia. Holanda. Sexta, Suécia. Ó, Mário, você está bem ali, ó. Sétimo, Noruega. Oitava, Suíça. Tá vendo tu, Mário? Tá lá. Nono, Luxemburgo, Nova Zelândia. Perceberam que aqui a maioria dos países são nórdicos, onde as pessoas são muito iguais. Um primeiro-ministro não recebe 200, 300, 400 vezes o que o trabalhador recebe, não. Mas também tem os países mais infelizes do mundo. Aqueles que estão lá na rabeira do ranking da ONU. E na nossa lista aqui, o primeiro é Afeganistão. Guerra, falta de liberdade, terrível. Líbano, Serra Leoa na África, Zimbábue, Congo, Botsuana, Malawi, Comores. Comores é um país da perto de Moçambique. Tanzânia e Zâmbia. No ranking aqui da felicidade, vocês perceberam que dos 10 tem 8 africanos? Aí a gente pode pensar assim, então é porque pobreza tem a ver com felicidade, né? Não tem nada disso, é porque lá a corrupção é desenfreada. Eu acabei de falar para vocês que eu morava num país rico. Top. A Venezuela é um país rico. Tem muito petróleo. População desgraçadamente infeliz. Então não tem nada a ver com riqueza. Aí vocês perguntam para mim, e o Brasil? Está aqui em qual lugar? E o Brasil? Tá vendo tu, Rica? O Brasil está atrás de país como o Uruguai, um país desse tamanhozinho, porque lá tem felicidade. Atrás do Chile, atrás da Costa Rica. Mas lembre de uma coisa, não é dinheiro que traz felicidade. A prova disso, aqui no Japão. O Japão está aqui encostadinho no Brasil, ó. 2 pontos só à frente do Brasil. 47º. O Brasil só ganha deles em 2. Sabe por quê? Porque no Japão, as pessoas têm uma mania de trabalhar demasiadamente acima do normal para ganhar dinheiro e para consumir. É uma desgraça na vida da pessoa. Aí lá tem uma doença que chama karoshi. Já virou até um nome de uma doença. Ou mania que eles têm. A Fiesp Acesso fez uma pesquisa, uns tempos atrás aí, e fez algumas perguntas para 1.000 pessoas. Perguntou assim, quais fatores que te traz felicidade? As respostas da pessoa foram, ter dinheiro, 59%. Quer dizer, quase 60% das pessoas pensam que para ser feliz tem que ter dinheiro. Estou brincando. Ter emprego, segundo, 52%. Ter filhos, de fato, filhos traz felicidade. Ser religioso ou religiosa. Ser casado. Eita, então as solteiras aí tá precisando casar. Ter patrimônio, ou seja, bens materiais, 20%. Ter plano de saúde, irmã Céia. Tá vendo tudo? Traz felicidade para as pessoas, vendendo seus planos de saúde. Mas é verdade, porque quando a pessoa não tem um plano, ainda mais nos países danado, igual o Brasil, se você não tiver um plano de saúde, você está perdido. Tem hora que eu converso com as pessoas, eu falo, tem 6 meses que eu estou esperando na fila do SUS. A pessoa. Ter curso superior. E, finalmente, ser jovem. 11%. Quer dizer que a juventude, na cabeça das pessoas, traz felicidade. Mas ainda bem que é pouco, né? 11% só. Os homens acreditam mais do que as mulheres de que dinheiro traz felicidade. Quando foi feita essa pergunta para os homens, 64 deles falaram sim, traz felicidade. 54% das mulheres. Por isso que a média deu 59%. Pergunta que foi feita na pesquisa, de quem depende a sua felicidade? De quem? 61% falou, depende de mim. De pessoas com que eu relaciono, 23%. Da situação que eu vivo,
16%. Mas vocês percebem que a maioria das pessoas acha que a felicidade depende dela? Outra pergunta, você acredita que o Brasil é um país feliz? O Brasil é um país feliz? O que as pessoas responderam? Sim, é feliz. Metade da população está iludida. Era feliz. É verdade. Era feliz, porque essa pesquisa faz algum tempo. Mais ou menos 36%. Infeliz 13%. Então, se você parar para reparar aí, quando vocês somos 36 com 13, dá 49. Quer dizer, metade é metade. Que acha que o país é feliz ou infeliz. Eu gosto muito de etimologia de palavras. A palavra felicidade tem uma raiz. Raiz de felicidade, no latim, vem da palavra félix. Sabe o que significa, meu Antônio? Dá uma ideia de fertilidade, de fecundidade, essa palavra. Aí eu fui bem mais atrás do latim, lá no proto-indo-europeu, língua que era falada há 6.000 anos atrás, antes de Cristo, na Europa. E a palavra de felicidade origina do dei, que é amamentar. Agora repara uma coisa, mas por que eu gosto tanto da etimologia? Porque, por exemplo, você tem um sentimento, esse sentimento tem que ser expressado através de uma palavra, não é? Então, aquela palavra que expressa o que é. Então, repare vocês que na raiz da palavra felicidade tem tudo a ver com doar, com dar, com compartilhar, tá percebendo? Só para fora. Por isso que o grande médico Lucas diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Está lá em Atos, parte B do versículo 35 do capítulo 20. Quer ver como é que isso é verdade? Pense num personagem, vocês aqui, pela qual você tem grande admiração, um cara da humanidade, fala, esse cara foi o cara. Tipo, do naipe. Paulo, de Einstein, de Lutero, de Fleming, que inventou a penicilina, de Freud, pai da psicanálise, Mozart, Martin Luther King Jr. Pense num cara desse naipe aí na sua cabeça, que você admira. Pensou? Cada um de nós tem um que admira muito, né? Vocês vão reparar que, e eu vou garantir para você que sem medo de errar, que nenhum de vocês pensou no patrimônio deles, mas pensou no legado que ele deixou. Legado. Perceberam que felicidade tem muito a ver com o que a gente doa, generosidade, porque pessoas egoístas são infelizes. Pode ter tudo na vida, mas é infeliz. Felicidade vem com altruísmo. Primeira lição que a gente deve aprender. Deixa eu falar alguns grandes pensadores da humanidade de maneira. Tem uns caras que pensaram, por exemplo, Homero. Homero viveu há quase 1000 anos antes de Cristo. Era um pensador grego, filósofo grego, 928, quase 1000 anos. E ele falava o seguinte, felicidade tem a ver com heroísmo. Heroísmo. Vamos ver se Homero tinha razão. Com conquista, com luta, com superação. Ele escreveu um best-seller, né, que é conhecido por toda a humanidade, os Ilíadas. E o personagem Aquiles é perguntado assim, Aquiles, você prefere ter uma vida longa e pacata ou curta e heróica? Aquiles responde, curta e heróica. Aquiles é aquele do calcanhar, meu Antônio, que levou uma flechada. Tá lembrado? Homero. Quer ver como é que isso é verdade? Vou dar para vocês 2 exemplos. Mansé vai virar assim para as pessoas com muita alegria, dizer assim, batalhei com muita dificuldade, era de uma família pobre, mas graças a Deus dei educação para minha filha, hoje ela é uma doutora. Meu pai falava isso o tempo todo para as pessoas. Ele falava assim, eu sou analfabeto, mas meus filhos são todos doutores, cheios de orgulho e felicidade. Vou fazer uma hipérbole aqui para vocês verem como é que isso é verdade. Que Homero tinha razão. Vamos supor, irmão Antônio, Rica, que vai ter um jogo feroz entre a seleção da Europa, presta atenção, Europa, lá os caras da UEFA, e uma seleção brasileira, mas foi escolhido por causa de uma festa muito famosa em Pernambuco, um time de Pernambuco representar o Brasil. Vai o Náutico lá representar, vai jogar com essa seleção da Europa, ou Santa, ou Sport, não faz diferença. Então, o Ibis, pronto, o Ibis, muito melhor. Vocês imaginam, perder de pouco seria a vitória, não seria heróico?
Agora vocês imaginam o seguinte, imagina que esses guerreiros pernambucanos resistem bravamente os fera lá da UEFA. Termina o jogo, empate. Vai para a prorrogação. Complicou mais ainda. A seleção pernambucana, os pernambucanos, tem 2 jogadores expulsos. Eita, ficou agora 11 contra 9. Já pensou? O Antônio tem um contra-ataque. O camaradinha vai lá e faz um gol no final do jogo, os pernambucanos. Se eu tenho noção do que aconteceria nessa cidade, nesse estado? Já pensou? E a felicidade, você ia ficar falado quantos anos? Eternidade, né? Os pernambucanos venceram a seleção da UEFA. Porque na concepção de felicidade de Homero é a seguinte: quanto mais heróica for a batalha, mais intenso o sentimento de felicidade. Parece que procede. Davi, quando ele lutou com o gigante Golias, os hebreus estavam sem moral nenhuma, e o cara lá tirando onda. Davi foi lá e deu-lhe uma bordoada, uma pedrada, uma estilingada. Pense numa vitória heróica, moral do povo, felicidade. Percebeu que Homero tem razão? Sócrates diz o seguinte, Sócrates também foi filósofo grego. O grego tinha muita gente sabida, não tinha? Felicidade tem a ver uma relação direta com conhecimento. Foi ele que disse, só sei que nada sei. Então, felizes são as pessoas que buscam conhecimento e aplicam esse conhecimento para o bem-estar dele e dos outros. Não adianta você ter conhecimento e ficar enclausurado em você. Você tem que compartilhar. Porque conhecimento é ter autoridade na vivência do que você diz. Agora, o que é autoridade no que você diz? Não adianta você dar boca para fora, porque isso qualquer um faz. Mas é você conciliar com a vida prática a verdade que liberta. Por isso que João vai dizer lá em 8,32, conhecereis a verdade vos... Viu como é que a Bíblia é profunda? O diabo é o pai da mentira. O diabo quer ver alguém feliz? Esconde a verdade, inventa narrativas. Infelicidade. Esse dia o Brasil foi visitado por ditador, narcotraficante, procurado com recompensa. Aí o nosso ilustre presidente virou e falou, você precisa fazer uma narrativa para mudar a concepção das pessoas sobre a Venezuela. Uma narrativa. Ou seja, minta. Minta. Você vai fazer a Venezuela ficar mais infeliz ainda, porque mentira é coisa do diabo. Presta atenção, meu irmão. Conhecimento é verdade com profundidade. Não é fake news, não é narrativa. Informação é outra coisa. Informação, você vai lá no Google, Rico, e busca qualquer coisa, lá está cheio. Vai no Wikipedia, conhecimento é outra coisa. Outro pensador, Platão. Na verdade, Platão não chamava Platão, era porque ele era fortão, foi discípulo de Sócrates. O nome dele era Aristóteles. Ele falou que feliz, só é feliz a pessoa que vivencia aquilo que ela foi a razão dela existir. Se você vivenciar o que foi sua razão de existir, você vai ser feliz. Dona Josi gosta de educação infantil. Se ela resolvesse estudar física nuclear, lascou. Eu ia ter uma mulher infeliz. Entendeu? Por isso que é muito perigoso quando um pai fala com o filho, porque a família é toda de médicos e ele quer que você seja médico. Mas o cara gosta de música, o cara é artista. Resultado, ele vai ser infeliz e ainda vai ser um péssimo médico. Porque Platão tinha razão nisso. Você tem que vivenciar o propósito para o qual Deus criou. Isso é Bíblia, é propósito. Nós todos fomos criados com um propósito. Outro pensador, Aristóteles, filósofo grego também, discípulo de Platão, ele falou uma coisa muito legal. Falou que felicidade, ó Tereza, é você viver com ética e virtude na justa medida. O que é ética, Tereza? Ética é você fazer o combinado. Combinou com o Mari, cumpra. Isso é ética. É a coisa que a maioria das pessoas não faz. Perder a vergonha. Ética é você fazer o que foi combinado. E o que é justiça na justa medida? É o ponto de equilíbrio entre nossas qualidades e nossos defeitos. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós. Então ele explica isso da seguinte maneira. Por exemplo, se você rir de tudo que se fala, você... num velório, a pessoa escorregou, você danou a rir. Pensou? Agora tem outro lado também, a gente não ri de nada. Você conta uma piada maravilhosa, às vezes até aqui, e ninguém riu.
É o ranzinza. O que é a virtude na justa medida? É quando você tem bom humor, você não é um tolo da corte, um bobo da corte, mas também não é um ranzinza. O bom humor é virtude na justa medida. Você quer ver outro exemplo? Vamos supor que você tenha medo de tudo. Tudo, tem medo de avião, tem medo de andar, tem medo. Sim, presta atenção, vira doença. Não é, Mário? Medo de tudo, de tudo. Covardia. Mas, falar que não tem medo de nada, imprudência. Se você não tem medo de nada, você vai se lascar. Porque você vai fazer aquele negócio que o povo fura pendurado no elástico, o elástico quebra, você se lasca. Tá vendo? Isso. Então, o que é o ponto de equilíbrio aí? Coragem com segurança. Aí é ponto de equilíbrio. Então, Aristóteles elencou 11 virtudes para a pessoa ser feliz. A Bíblia fala isso com uma clareza muito grande, chamando de fruto do Espírito. Feliz é quem tem o fruto de amor, alegria, no sentido gozo, paz, shalom, paciência, no sentido da longanimidade, amabilidade, a benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Mas vamos para um pensador moderno, né? Porque nós falamos de gente muito antiga. Um pensador que eu gosto muito, Erich Fromm. Ele é um filósofo, sociólogo, psicanalista alemão. Ele fala uma frase que para mim é preciosa e eu gosto de colocar isso na minha vida. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. Felicidade é a aceitação corajosa da vida. É por isso que eu falo que cristão não pode ser covarde. Covardes são infelizes. A Bíblia vai chamar isso de quê? Tem de bom ânimo. Viu que tudo que os caras passam, Jesus fez melhor? Vamos pensar em outro pensador que esse mês passado ele faleceu. Eu gosto demais dele, pastor Timothy Keller. Para os íntimos, Tim Keller. Ele morreu agora no dia 19 de maio. Uma grande perda para a humanidade. Tim Keller fala o seguinte: não é a ausência de problemas que nos deixa felizes, mas o comportamento adequado diante deles. É verdade, não é? Se você faz de um problema seu um inferno, lascou. Então, vocês repararam aqui, todos esses grandes pensadores, eles foram humanos, 100% gente, mas teve um que pensou, chamado Jesus Cristo, que era 100% homem, o homem de Nazaré, mas ele era 100% divino, o Jesus Cristo. O único ser humano que foi 100% divino, ou o único divino que foi 100% humano. Ele definiu a felicidade na Bíblia? Não definiu, mas ele definiu quem é feliz. Jesus fala isso com uma profundidade, porque ele sabia que a felicidade ia depender de cada um de nós, da nossa individualidade. Então ele define o perfil de quem é feliz. Perfil. Ser feliz, mais do que feliz, felicíssimo, bem-aventurado, num extraordinário sermão, magnífico sermão. Eu vou ler para vocês o pedacinho dele das bem-aventuranças que está em Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Não precisa abrir sua Bíblia, mas preste bem atenção na leitura. Se você prestar atenção na leitura, já vai ficar muito bom. Diz assim o mestre dos mestres: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, ele começou a dizer: pense como eu gostaria de estar sentadinho ali. Tem uma série que está passando, chama Os Escolhidos, que eu fico me colocando ali e falo, se eu estivesse ali, como é que seria bacana? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus chama de reino dos céus, porque Mateus era muito teórico como judeu. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Bem-aventurados que choram, Antônio, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, puros, limpos de coração, porque eles verão a Deus, verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Significa dizer que quem não é pacificador vai ser chamado filho de outra coisa, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai, exultai. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também foram perseguidos os profetas. Vamos orar, se você quiser, abaixe sua cabeça aí. Que nós vamos falar com o Papai do Céu e vamos pedir Ele que nos oriente nessa ministração. Querido, soberano Deus, nos ajude a entender, Senhor Deus, e praticar sua vontade em nossas vidas. Amém. Nós vivemos num mundo cruel, Senhor, injusto, um mundo infeliz. Por isso nós pedimos agora, que essa mensagem do seu Filho, feita com tamanha profundidade, haja em cada um de nós agora e transforme os nossos corações, nos aperfeiçoando como pessoas. Derrube, Senhor Deus, as resistências que nós temos, naturais, todas elas, para possibilitar que nós chegamos de fato transformados, saiamos daqui pessoas melhores, e use como mero instrumento da tua belíssima e inerrante palavra. Em nome de Jesus. Agora começou a mensagem. 11h45? Nem comecei a mensagem ainda, irmão. Hoje nós vamos sair daqui 1 hora, mas nós vamos sair felizes. Então você esquece aí que você tem compromisso, porque nós precisamos aprender a respeito disso. Tá certo? Jesus, mestre dos mestres, no Sermão da Montanha, ele diz assim: esse foi o mais profundo sermão que alguém já fez. Código de ética e de moral da humanidade. Valores sintetizados de sabedoria com muita profundidade. Mahatma Gandhi diz o seguinte: se toda a literatura sacra da humanidade fosse perdida, perdeu todo, e olha como era hindu, mas sobrou o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O hindu percebeu a profundidade do sermão de Jesus. O Sermão da Montanha ele resume com profundidade, beleza, a condição de ser feliz. E o resultado disso, consequência, Jesus fala: bem-aventurado, feliz é tal pessoa, por quê? Então deu a consequência disso. Bem-aventurado no grego vem da palavra makarios, que significa feliz, bendito, abençoado, felicíssimo. Ou lá no hebraico, que significa exitoso, bem-sucedido. Por isso que Davi, quando escreve o Salmo 1, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E lá adiante ele fala: o Senhor conhece o caminho dos justos, êxito, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceberam? Então veja bem aí, o que Davi define, quem são os bem-aventurados, Jesus explica e por que são. Começa Jesus no verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito, espiritualmente pobres, porque deles é o reino de Deus. A língua portuguesa, quando a gente fala em pobreza, só pensa em gente que não tem dinheiro, não é? A nossa ideia, mas essa pobreza aí, essa pobreza de espírito que Jesus quer dizer é a dependência de Deus, no sentido da humildade, sabe? Por isso que o Davi, escrevendo no Salmo 40, olha o que Davi era o quê? Um rei? Era rico? Tinha grana? Tinha poder? E Davi fala: o rei, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, não depende de arrogantes nem de mentirosos. Salmo 40, verso 4. E lá no 17, no mesmo salmo, ele fala: eu, Davi, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Perceberam que não tem nada a ver com pobreza de dinheiro? Pobreza de espírito não é mané, como diz um sujeito ministro nosso do Supremo. Se é um mané, você é pobre de espírito. Não se trata disso. Pobreza de espírito tem a ver com a convicção da graça de Deus na vida da gente. Não existe, meus queridos, nenhum ser humano rico. Por quê, Moisés? Porque tudo é de Deus. Tudo é dele. É ele que nos empresta, ele que nos concede, ele que nos doa. Tudo é de Deus. Gente que tem ciência disso são pobres de espírito.
tudo é de Deus. O pobre de espírito olha para ele, olha para Deus e fala assim: cara, minha condição é de miserabilidade. Mas eu tenho um Deus grande na minha vida, diante da santidade de Deus. Pobre de espírito difere do religioso. Religioso, ele acha que a devoção dele, que as obras que ele faz, que as penitências que ele faz, que os rituais que ele faz, torna ele mais digno de Deus. Não é verdade, é lerdo, engano. O pobre de espírito tem a garantia de errar o reino dos céus, e o reino dos céus é justiça, é paz, é alegria. Bem-aventurados que choram. Olha, irmão Antônio, os que choram, não parece contraste? Serão consolados. Jesus parecia paradoxal. Como é que você vai ser feliz chorando? Porque felicidade não é um sintoma de emoção, de tristeza, de alguma coisa assim. Aí Jesus fez as pessoas conscientes dessa condição, irmão Antônio. Quando a gente chora, porque a gente reconhece a nossa pobreza diante de Deus, a nossa condição de pecador diante de Deus. A gente chora, nós reconhecemos nossas transgressões, nossos pecados, a gente chora. Choram da tristeza por serem pecadores. Mas Jesus garante que gente assim, cientes dessa condição, serão consolados. Chegará um dia que esse choro vai ser extinto, acabou 100%. Apocalipse 21:4, toda lágrima será secada, enxugada. Não existirá mais morte, nem luto. Tudo se fez novo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo nosso de hoje é o que, Carminha? Manda quem tem poder, obedece quem tem. É assim ou não é o mundo? Quem tem poder no mundo conquista, quem tem poder no mundo subjuga, quem tem no mundo domina, escraviza. É ou não? Cala a boca da gente quem tem poder. Persegue. O reino de Deus, onde tem justiça de verdade, onde tem paz de verdade, onde tem gozo de verdade, felizes, benditos, bem-aventurados são os mansos, humildes servos de Deus. Pessoas que usam suas próprias armas, mas não usa suas armas, mas entrega para Deus as suas defesas. Essas são os mansos. Pessoas submissas à vontade de Deus, confia plenamente nele. A pessoa olha para Deus e fala: poderoso é o Senhor, eu não sou nada, sou um vaso de barro. Os mansos não provocam intrigas, os mansos não provocam conflitos, não provocam guerra. Se o mundo fosse habitado por mansos, não teria uma guerra no mundo, e nós já tivemos 2 guerras mundiais, e está perto da terceira. Os mansos habitarão essa nova terra. Na lógica do reino, irmão Antônio, mansidão vence o poder, mansidão vence a força. A ovelhinha vai vencer o leão. Bem-aventurado, versos 6 e 10. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e são perseguidos por causa da justiça, serão fartos, saciados, satisfeitos, e é deles o reino dos céus. Pense num reino diferente, um reino onde as pessoas são pobres espiritualmente, sensíveis, choram, humildes, mansos, mas têm fome e sede de justiça. Por isso que a gente costuma dizer assim: o reino de Deus chegou, mas ainda não. Por que chegou? Porque Jesus já foi trazer o reino para a terra. Mas ainda não, porque não foi 100% implementado. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus traz o reino para ser instalado em cada um de nós, não dentro de uma igreja, não dentro de uma catedral, nem dentro de um prédio, nem dentro de nada, é nosso interior. O reino habita dentro de nós. Na antiga aliança, o povo hebreu tinha 613 mandamentos para cumprir, irmão Antônio. Jesus já simplificou, Deus já simplificou e falou: 10 está bom, os 10 mandamentos. Aí o mestre dos mestres vem e fala assim: 2 está bom. 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. 2 mandamentos. Repare que 2 mandamentos resolvem o problema da humanidade. Perceberam? Quem ama a Deus e ao próximo não conforma com a injustiça, tem fome e sede de justiça.
Por isso que felizes são os combatentes da injustiça, com mansidão fazem o mundo ficar melhor. Pastor Martin Luther King Jr. fez um sermão, belíssimo, eu tenho um sonho. I have a dream. Diz, eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos. Que os homens são criados. Que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos de descendentes do dono de escravos poderão sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho. E um dia, até mesmo o estado do Mississippi, o estado mais racista que existe nos Estados Unidos, terrível, esse estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que um dia, ele tem 4 filhinhas, nessa época, minhas 4 pequenas crianças vão viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão aletados, as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies, e os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada. Todas as pessoas haverão conjuntamente. Eu tenho um sonho. Pastor Martin Luther King Jr. Um dia, pastor, o senhor será farto. Eu tenho um sonho. Bem-aventurados são todos aqueles que têm a santa revolta contra sistemas opressores, diabólicos, corruptos. Chegará um dia que serão abalados e a glória do Senhor vai ser manifestada. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem do grego eleu, significa ajudar, auxiliar, amparar o aflito. Misericórdia tem a ver com a graça de Deus. E Deus faz uma promessa: aquele que socorre o aflito, quando precisar, será socorrido. Deus exerceu misericórdia a vida inteira nas nossas vidas e na vida da humanidade. A vida inteira. Deu seu Filho para nos tirar do pecado eterno. Sem o exercício da misericórdia, irmão Antônio, o mundo implode. Então não esqueça. Lembre-se disso, saia daqui com isso na sua cabeça. Toda pessoa que conseguiu sair de uma situação difícil, superou um vício, uma dependência, levantou de uma queda, de um erro, de um deslize, de uma falha, com certeza recebeu o apoio de um misericordioso. Um coração misericordioso tirou daquela situação. O mundo é mais justo, o mundo se torna mais justo, mas menos cruel com a ação das pessoas misericordiosas. Misericordioso torna o mundo menos ruim. Misericordioso torna o mundo mais feliz, menos árido, Flávia. Essa aridez. Exerça misericórdia. Para que um dia, se você precisar, exerça misericórdia, Moisés. Porque o dia que você precisar, promessa de Deus é que alguém vai exercer misericórdia contigo. Bem-aventurados, puros de coração. Irmão, presta bem atenção nisso. Puros de coração verão a Deus. Verão a Deus, são os puros de coração. Pureza não significa dizer que eu não peco. Todos pecaram e destituídos estão da graça, carecem da graça de Deus. Pureza de coração, lá quando você vai na palavra grega, cátaros, significa dizer integridade, um coração inteiro, não dividido, sem espaço para adoração de nenhum outro ser, que não seja o Jeová, que não seja Yahvé, que não seja o Senhor dos senhores. Puros de coração são aqueles que não têm nenhum tipo de ídolo. Preste atenção nisso, é importante. Aqueles que não dividem a importância de Deus em suas vidas
com absolutamente nada nem ninguém. Deus é primazia em tudo na vida. Puro de coração, não idolatra absolutamente nada a quem não seja o Criador. Puro de coração, leva muito a sério a ordem dada pelo próprio Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Isso é uma coisa muito séria, sabe, gente? O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele falou por capeta, por diabo, por Satanás, por coisa ruim, por caramunhão. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Prestou atenção o que Jesus usou? Cuidado para a gente não ter outro Deus que não seja Deus. Cuidado, está nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não faça, não idolatre mais de escultura, não proste diante deles, não preste culto. Agora presta atenção na consequência. Deus falando, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade. Vou de novo lá na palavrinha grega. É a mesma coisa de perversidade, de depravação dos pais nos filhos até a 4ª geração. Prestou atenção? Misericórdia. Meus irmãos, a quebra desse mandamento pode trazer consequências seríssimas na vida das famílias por 4 gerações. Quer ser feliz e possibilitar que suas gerações sejam felizes? É por isso que às vezes a gente vê pessoas que sofrem demais, porque lá atrás houve idolatria. Não idolatre nenhum outro ser que não seja o Deus de Israel. É por isso que tantas famílias sofrem por gerações. Não arrisque não, seja puro de coração, porque só assim veremos a Deus. E quem não for ver Deus vai ver outra coisa. Moisés foi o homem mais próximo de Deus, Flávio. Ele pediu a Deus para ver a face dele. Deus falou, menina, não. Nenhum ser humano pode me ver. Se eu te ver, você morre. Agora preste atenção, os puros de coração, os íntegros, os inteiros, verão a Deus. Olha, verão a Deus. Vocês acham que pode ter um privilégio maior do que você ver Deus face a face? Mas é um privilégio para os puros de coração. Pastor Tim Keller fala que ídolo é tudo aquilo que a gente transforma em uma coisa que é superior, que não tem sentido de ser. Você pode ser ídolo. O poder pode ser seu ídolo. Dinheiro pode ser seu ídolo. Filhos, personalidades. Tem gente que chora quando vê um artista. Já pensou? Um comedor de feijão. Que dá dor de barriga igual nós. Pessoa chora, parentes, pessoas. Bem-aventurados, pacificadores, gostam demais. Serão chamados filhos de Deus. Presta atenção, filhos de Deus. Deus tinha um filho único, não era, irmã Vera? O filho unigênito. O filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira unigênito, para nele crer. Filho unigênito, agora presta atenção, os pacificadores torna filhos de Deus, Jesus passa a ser primogênito, primeiro, e nós irmãos de Jesus. Pacificadores são aqueles que semeiam paz, acaba com conflito, traz harmonia em lugares que tem briga, que eles são capazes de fazer 2 partes em litígio, igual 2 galhos de briga. Os pacificadores chegam lá, um para um lado, outro para o outro. Traz sossego ali. Pacificadores são conciliadores. Pacificadores traz paz entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Jesus é o príncipe da paz. E os pacificadores se assemelham a Jesus, por isso que são filhos de Deus. Deixa eu concluir. Até que eu não demorei muito, não. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, vos caluniarem, dizendo todo mal contra vós. Regozijai e exultai. Ó, Jesus, estou sendo perseguido, estou sendo injuriado, estou sendo caluniado. Alegre-se! Alegre-se! O galardão será grande nos céus.
injúria, difamação, perseguição. Aí eu olho meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Vem do Senhor. Um dia terei um galardão. Foi assim com os profetas. Por isso que eu falo aqui, vira e mexe, eu estou dizendo, cristianismo não é fé para gente medíocre, Rica. Cristianismo é fé de gente grande. Não é meia boca. Não existe cristianismo de meia boca, você é cristão de verdade ou você não é. Ou você vivencia os valores do reino ou você não é. Cristianismo é contra a tendência natural do mundo. Por isso que o símbolo do cristianismo é o quê? A cruz. Não existe o evangelho de triunfalista que é pregado. Não existe isso. Haverão sim momentos difíceis, sim, injúria, perseguição, calúnia, pela fidelidade à mensagem da cruz, sim. Mas Jesus recomenda, alegrem-se. Vai passar. E vai ter uma recompensa, a vida eterna com Deus. Benditos os pobres de espíritos, que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos por causa de Jesus, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Um dia, na plenitude do tempo, todos eles serão bem-aventurados, felizes, abençoados. Alegrem-se! Felicidade não pode ser um sentimento pontual, meu irmão. Tem gente que fala que tem momentos felizes, é mentira. Felicidade é um estado de espírito. Alegrem-se. Felicidade não é um ponto turístico que você está fazendo na jornada da vida. Felicidade é um contentamento em toda a jornada. Alegrem-se. A recompensa maravilhosa está por vir. Alegrem-se. O melhor está por vir. E só Jesus, só em Jesus é possível ter felicidade plena, total, absoluta. Por isso, não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem Jesus. Em primeiro lugar na sua vida. Deixa as demais coisas. E a decisão é sua, como Neidinha tomou. Exclusivamente sua. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra contundente que é a sua palavra. Transformadora, modificadora das nossas vidas. Que nós saímos daqui, Senhor Deus, mais aperfeiçoados do que quando chegamos. Que o Teu Santo Espírito nos incomode com essa mensagem. Exerça graça, misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.